A paz do Senhor Jesus seja com vocês. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos aqui nessa missão de estarmos lendo a Bíblia durante um ano. Você é o nosso convidado para nos acompanhar até o final. Amém? Hoje nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 a seguir até o versículo 40. Vamos estar lendo também 2 Reis, capítulo 8, e para finalizar, Jonas, capítulo 4. Amém? Amados, antes de nós começarmos a nossa leitura, eu quero estar orando com você, apresentando diante do Senhor este momento especial, um momento esplêndido na presença do Senhor. Amém? Papai, nós queremos te louvar, te agradecer, te engrandecer, papai. Louvar-te porque o Senhor tem, nos abençoado com toda sorte de bênção. Abençoa-nos, Senhor, neste momento, encha-nos com a tua graça, que nós possamos ser cheios do teu Espírito neste momento, meu Pai. Conduza esta leitura e que nós possamos, meu Pai, entender a mensagem que o Senhor quer trazer para nós. Nos dá sabedoria, entendimento e discernimento da tua parte. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Queridos, estamos fazendo um pouquinho diferente, estamos gravando o nosso vídeo, estamos tendo um pouquinho de problemas, né, com as nossas lives, problemas com internet, problemas com horários. Então, queridos, por enquanto nós decidimos estar fazendo vídeos, tá bom? Se você quiser deixar um comentário aí, deixa o seu comentário, né? Interaja conosco, que nós vamos estar interagindo com vocês nos comentários também. Se tiver pedido de oração, deixa o seu pedido de oração. Não esqueça, né, de também curtir, se ainda não se inscreveu, se inscrever, né? Não esqueça de compartilhar com os seus contatos e vamos fazer com que o Evangelho de Cristo chegue aos quatro cantos do mundo, em nome de Jesus. Versículo 26 do capítulo 14 de 1 Coríntios começa dizendo assim, o título diz assim, os dons espirituais no culto. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará. Um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Tudo o que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Não mais que 2 ou 3 devem falar em línguas. Devem se pronunciar um de cada vez, e alguém deve interpretar o que disserem. Mas se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Amém? Que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que foi dito. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Desse modo, todos que profetizam terão sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. Aqueles que profetizarem têm controle de seu espírito e podem falar um por vez. Amém? Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. Amados, uma coisa que acontece no meio da igreja muitas vezes é essa confusão, todo mundo quer falar junto, né? Eu não sei se você já teve essa oportunidade de participar de um culto que várias pessoas estão falando em línguas, né? Profetizando, aquela loucura toda. O apóstolo Paulo está aqui trazendo um modelo de ordem para que nós viemos seguir. Ele está dizendo assim, que um fale de cada vez, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. No versículo 32 diz, aqueles que profetizam têm controle do seu espírito e pode falar um por vez. Ou seja, aquela história de que fui tomado pelo espírito, eu não sei o que eu faço. E que nós vemos aí em várias denominações aí as pessoas rodopiando, né, as pessoas correndo, fazendo barulho, né, como se fosse criança dentro do culto, sem ordem, né, um culto desordeiro, né, trazendo muita confusão. Queridos, o apóstolo Paulo está dizendo que nós
Nós, ó, no versículo 32 diz, aqueles que profetizam têm controle do seu espírito e podem falar um por vez. Amém? É o culto racional, queridos. É esse culto que nós precisamos estar desenvolvendo diante do Senhor. As mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Amados, nós não podemos, não é apropriado que falem. Devem ser submissas, como diz a lei. Por que o apóstolo Paulo está falando isso aqui, queridos? Porque, infelizmente, naquele tempo as mulheres não tinham ciência, elas não estudavam, né? Infelizmente, elas eram ignorantes a respeito das letras. Então, elas não tinham permissão de falar ali no meio das reuniões, porque envergonharia também o seu esposo. Além de se envergonhar, envergonharia o seu esposo e também a sua família. Mas olhando a respeito da submissão, queridos, a mulher, como é que eu posso te dizer? Antigamente as mulheres, elas se submetiam ao seu esposo, até para falar, né, em público. Ela não tinha esse espírito de exibicionismo, como nós vemos nos dias de hoje, né? As mulheres querem ser mais do que os homens. Ou seja, eu não quero ser machista aqui, queridos, não é isso que eu estou querendo expor. Mas eu quero dizer assim que as mulheres antigamente, elas sabiam o lugar que elas estavam. Elas não passavam na frente, né, do seu esposo. Existia uma hierarquia. A mulher entendia a posição do seu esposo, né? Ela entendia que o seu esposo era representante, né, da família, e ela não tomava esse lugar do esposo. Então é algo assim que foi perdendo, né? Foi diluindo durante o tempo, e infelizmente hoje nós dificilmente vemos, né, esse tipo de comportamento em meio às mulheres. São raros, né? Poucas mulheres têm esse comportamento. E é triste, queridos, por isso que está essa confusão. Fábio, mas a mulher, ela tem o mesmo direito do homem. A questão aqui, queridos, não é questão de direito, se pode ou se não pode. A questão aqui é bom senso, né? Nós sabemos a nossa posição, né? A mulher sabe da posição, tem que reconhecer a posição dela, e o marido reconhecer a sua posição. Se houver respeito entre os dois, não, mas não pode ser assim, assim assado e tal. Queridos, nós vamos como que está a sociedade, essa bagunça, pelo simples fato de nós perdermos os princípios bíblicos, nós não nos fundamentarmos mais, né, na disciplina ou nas palavras, nos conselhos do Senhor. Infelizmente, o homem tem adorado a si próprio, e por isso nós estamos vivendo esse tempo, né, de loucura, esse tempo de troca de valores. Amém? Se tiverem alguma pergunta, devem fazê-la ao marido em casa, pois não é apropriado que as mulheres falem nas reuniões das igrejas. Beleza? Não que a mulher hoje, nos dias de hoje, não possa falar. É esse tempo aqui que o apóstolo Paulo está falando, é o tempo que as mulheres, infelizmente, elas não adquiriam sabedoria por meio do conhecimento. Hoje as mulheres, né, fazem faculdade, hoje as mulheres estão muito avançadas, estão muito, né, na frente, né? Tem muitas mulheres muito mais inteligentes do que homens. Ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Acaso são os únicos aos quais ela foi entregue? Se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor. Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Beleza? Então o apóstolo Paulo não está aqui impedindo que as pessoas profetizem ou falem em línguas. Pelo contrário, ele está falando a respeito de ordens, né? Ordens que precisam existir dentro de um culto, para que não seja um culto irracional, aquela bagunça que infelizmente você acaba não entendendo nada. Amém, queridos?
Finalizado aqui 1 Coríntios capítulo 14, te convido a abrir lá em 2 Reis capítulo 9. 2 Reis capítulo 9. E o texto, o título é assim: Jeú é ungido rei de Israel. Versículo 1 diz assim: Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um membro do grupo de profetas. Ele disse: Prepare-se para viajar e leve esta vasilha de óleo para Ramote-Gileade e procure Jeú, filho de Josafá, filho de Nimsi. Chame-o a uma sala à parte, longe de seus companheiros, e derrame o óleo sobre a cabeça dele. Diga-lhe: Assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel, e depois abra a porta e saia correndo. O jovem profeta fez o que Eliseu ordenou e foi a Ramote-Gileade. Quando chegou lá, encontrou Jeú sentado com outros oficiais do exército, comandante. Comandante, tem uma mensagem para o Senhor, disse o profeta. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Para o Senhor, comandante, respondeu ele. Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem profeta derramou óleo sobre a cabeça de Jeú e disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel, o povo do Senhor. Destrua a família de Acabe, seu senhor. Desse modo vingarei o assassinato dos meus profetas e de todos os servos do Senhor morto por Jezabel. Toda a família de Acabe deve ser exterminada. Destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Destruirei a família de Acabe como destruí as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e de Baasá, filho de Aias. Cães comerão Jezabel no campo em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então o jovem profeta abriu a porta e saiu correndo. Jeú voltou aos outros oficiais do rei e um deles lhe perguntou: O que esse louco queria? Está tudo bem? Vocês conhecem gente desse tipo e as coisas que eles dizem? Respondeu Jeú. Você está escondendo algo, disseram. Conte-nos o que ele disse. Então Jeú lhes contou. Ele me disse: Assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Jeú mata Jorão e Acazias. Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Nimsi, liderou uma conspiração contra o rei Jorão. O rei Jorão havia estado com o exército em Ramote-Gileade, onde defendeu Israel do exército de Azael, rei da Síria. Contudo, o rei Jorão tinha sido ferido na batalha e voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos causados pelos sírios. Jeú disse aos homens que estavam com ele: Se querem que eu seja rei, não deixem que ninguém saia da cidade e vá a Jezreel contar o que fizemos. Em seguida, Jeú subiu numa carruagem e foi a Jezreel, onde o rei Jorão se recuperava dos seus ferimentos. Acazias, rei de Judá, também estava ali, pois tinha ido visitar Jorão. Quando a sentinela na torre de Jezreel viu Jeú e sua tropa se aproximarem, gritou: Uma tropa se aproxima! O rei Jorão ordenou: Envie um cavaleiro para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: O rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu: O que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela informou: O mensageiro se encontrou com eles, mas não está voltando. Então o rei enviou outro cavaleiro. Ele foi ao encontro deles e disse: O rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu novamente: O que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela exclamou: O mensageiro se encontrou com eles, mas também não está voltando. Deve ser Jeú, filho de Nimsi, pois conduz seu carro de guerra como um louco. Rápido, prepare o meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão.
Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, saíram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nebote, em Jezreel. O rei Jorão perguntou: você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: como pode haver paz enquanto estamos cercados da idolatria e da feitiçaria de sua mãe Jezabel? Então o rei Jorão deu meia volta com seus cavalos e fugiu, gritando para o rei Acasias: traição, Acasias! Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou seu coração e ele caiu morto dentro do carro de guerra. Jeú disse a Bidkar, seu oficial: jogue-o no campo que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembra-se de quando você e eu acompanhávamos a cavalo o pai dele, Acabe? O Senhor pronunciou esta mensagem contra ele: assim diz o Senhor. Ontem vi o assassinato de Nabote e seus filhos. Juro solenemente que o farei pagar por ele neste campo. Portanto, jogue-o na propriedade de Nabote, como o Senhor disse. Quando Acasias, rei de Judá, viu o que estava acontecendo, fugiu pela estrada para Bet-Hagã. Jeú foi atrás dele gritando: atirem nele também! E atingiram Acasias em seu carro de guerra, na subida para Gur, perto de Ibleã. Ele conseguiu ir até Megido, mas morreu ali. Os servos de Acasias levaram seu corpo no carro de guerra para Jerusalém, onde o sepultaram com seus antepassados na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. A morte de Jezabel. Quando Jezabel soube que Jeú tinha chegado a Jezreel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou-se em frente a uma janela. Quando Jeú entrou pela porta do palácio, ela gritou para ele: veio em paz, assassino? Você é como Zinri, que matou o seu senhor. Jeú olhou para cima, viu Jezabel na janela e gritou: quem está do meu lado? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Joguem-me para baixo, ordenou Jeú. Eles a jogaram pela janela, e o sangue espirrou na parede e nos cavalos. E Jeú atropelou o corpo com as patas de seus cavalos. Em seguida, Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu, e depois disse: alguém vai sepultar aquela maldita mulher, pois era filha do rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Quando voltaram e contaram a Jeú, ele disse: isso cumpre a mensagem do Senhor anunciado por meio do seu servo Elias de Tisbe. Cães devorarão o corpo de Jezabel no campo em Jezreel. Seus restos serão espalhados como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de conhecê-la. É forte, né, queridos? A Bíblia é conhecida como autêntica pelo simples fato dela conter profecias e profecias que aconteceram. Como que eu sei que uma profecia é verdadeira? Quando é profetizado a respeito de algo e essa profecia acontece. Então, queridos, a Bíblia é um livro cheio de profecias e que traz a autenticidade para que nós venhamos, entender que ela é a verdade. Existem livros criados, histórias que nós contamos no nosso meio que não tem tanta confirmação, que não tem tanta, como é que eu posso te dizer, tanta informação que o mundo ele tem como verdade. A Bíblia, queridos, é um livro que arqueologicamente ele prova muitas passagens bíblicas. Existem muitas provas a respeito dos textos e contextos bíblicos e muitas pessoas ainda duvidam da autenticidade da Bíblia. A Bíblia, quem tem dúvida a respeito de Deus,
se quiser saber se ela é verdadeira, busque informações, vai pesquisar a respeito, né? Vai aprofundar no conhecimento. Você vai ver que a palavra de Deus é verdadeira, né? E se você for intelectualmente verdadeiro, honesto, você vai se render aos pés do Senhor. Agora, se você for intelectualmente desonesto, você vai ficar batendo o pé e dizendo que a Bíblia é mentirosa. Então não tem o que fazer para você que tem esse tipo de ação. Queridos, Jonas capítulo 4, vamos lá para Jonas. Jonas capítulo 4, glória. Jonas capítulo 4. Estamos terminando, hoje é o último capítulo de Jonas. Amém? A ira de Jonas por causa da misericórdia do Senhor. Versículo 1. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. O que deixou Jonas aborrecido e irado? Deus ter salvado o povo de Nínive. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta, que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa cidade? Essa é a pergunta para Jonas que ficou para ele responder. Com certeza Jonas entendeu a mensagem da parte de Deus, né? Deus salvou ali a cidade de Nínive, que continha 120 mil pessoas, né? 120 mil homens, né? A contagem sempre era homens, e sem dizer as mulheres e os animais. Queridos, é muita pessoa. Só que Jonas não estava preocupado com a cidade de Nínive, ou seja, os moradores de Nínive, mas ele se preocupou com uma pequena planta que nasceu e já morreu, né? E Deus usou, né, esse contexto para estar abrindo a mente de Jonas a respeito da misericórdia e da compaixão. E é assim que Deus faz com a gente. E infelizmente nós temos, muitas vezes, não estou dizendo que nós não devemos, mas muitas vezes nós damos mais valor para um animalzinho do que para um ser humano, né? E às vezes Deus vai fazer algumas tratativas ali para que nós venhamos a entender que o ser humano ele é mais importante do que animal, do que planta e etc. Então, queridos, o ser humano ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Satanás, com a sua ferramenta que se chama pecado, tenta nos desconfigurar,
todas as vezes, para que nós não pareçamos com o nosso papai. E que eu e você viemos nos aproximar mais de Deus, para que o nome dele seja glorificado em nós. Amém? Amados, ficamos por aqui. Quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus por esta leitura. Eu vou estar orando em favor da leitura e depois estar orando em favor da sua vida e finalizando. Pai, nós queremos te agradecer por este momento de leitura. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pelas informações que o Senhor tem nos trazido. E essas informações têm gerado em nós muita fé com convicção. Abençoa-nos, Senhor, com a tua graça e com a tua misericórdia. Papai, também quero orar, Senhor, em favor dessa vida que assistiu este vídeo até aqui. Que a bênção do Senhor continue sobre a vida dele ou dela. Que o Senhor derrame, meu Pai, sobre a vida dele ou dela todo o poder e glória. Em nome de Jesus, abrace o Senhor, livre-os de todo o mal. Ah, meu Deus, que o Senhor possa curar aqueles que estiverem enfermos, que o Senhor, meu Pai, possa libertar aqueles que estão aprisionados e converta o coração daqueles que ainda vivem no pecado. Que o nome do Senhor, meu Pai, possa ser escrito no coração dos teus filhos. E, consecutivamente, pelo rendimento, meu Pai, deste homem e dessa mulher, o nome dele ou dela venha a ser escrito no livro da vida. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Que Deus abençoe, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Grande abraço.